Olá, meu nome é Cíntia Nascimento, eu sou terapeuta holística e hoje eu vim aqui falar com você sobre um assunto muito legal, um assunto muito interessante, que é o assunto da criança interior. Você já ouviu falar nesse assunto? Sabe o que é a criança interior? Já escutou alguém dizendo? Alguém já falou pra você: "Ah, você precisa olhar para sua criança interior". Então eu vou começar aqui explicando o que é. A criança interior é um modo figurado da gente falar sobre uma parte do nosso inconsciente. E o que é o inconsciente? Eu gosto muito do entendimento de que o inconsciente é uma parte escura da minha mente, é um quarto escuro da minha mente, que eu não sei o que tem lá, eu não consigo ver, mas eu sei que existe. E esse quarto escuro da minha mente, ele trata das repetições automáticas da minha vida. Então, as coisas que tem nesse quarto escuro são as coisas que se repetem, se repetem, se repetem, e eu não consigo mudar, são as coisas mais fortes que eu. Eu gosto muito de um exemplo do inconsciente que é o seguinte: quando eu estou começando a aprender a dirigir, eu tenho que pensar, né? Entrar no carro, ligo o carro, coloco o cinto, marcha, essas coisas. Depois de um tempo que eu vou repetindo isso várias vezes, se torna algo automático. Eu não preciso mais pensar para fazer, certo? Por quê? Para onde foram essas informações? Essas informações foram para o meu inconsciente, foram para o quarto escuro da minha mente. Eu não preciso mais pensar, mas eu faço tudo certo, né? Então o inconsciente ele guarda essas informações e essas informações acabam se repetindo. Então por que que eu ajo de certa forma com certa ação que eu não queria agir dessa forma? Eu não queria falar o que eu falei, eu não queria acreditar no que eu acredito. Só que isso acontece. Por quê? Porque essas informações estão gravadas no meu inconsciente. Tá, sim, te entendi. Muito bom, muito legal. Mas como que isso se conecta com a criança interior, com esse assunto da criança interior? O meu inconsciente, ele é principalmente formado na minha infância. Então, quando eu tô lá, vivendo a minha infância, tranquila, as coisas que acontecem ali ficam gravadas nesse inconsciente, se repetem na minha maioridade e eu nem percebo, e eu nem vejo, só vejo que as coisas acontecem, eu não tô gostando, mas eu não entendo o que vem daqui. Então vou trazer um exemplo prático, dois exemplos práticos que aconteceram em atendimento, em consulta, que eu acessei com as minhas clientes. Uma cliente, ela tinha uma questão, ela veio trabalhar uma questão que ela não entendia, olha isso, ela não entendia direito o que as pessoas falavam para ela, tinha dificuldade de entender as coisas, dificuldade de falar, dificuldade de entender. E aí a gente chegou no ponto, né, no atendimento, que o pai dessa minha cliente, quando ela era criança, falava para ela que ela era burra. Então ela estudava, ela tentava, ela se dedicava, quando ela estava fazendo a liçãozinha lá de casa, só que ela não entendia direito. E aí o pai falava: "Você é burra, você não entende as coisas, você é burra". E depois que ela cresceu, ela apagou isso da memória, nem lembrava. Depois que ela cresceu, ela falou que muitas vezes os amigos dela falavam para ela: "Meu, a gente fala as coisas para você e você não entende, você não compreende". E ela lá no fundo, internamente, se achava burra, se achava incapaz, achava que não conseguia fazer as coisas na vida. Por quê? Porque esse pai falou isso na infância dela e os nossos pais, eles são muito importantes pra gente na nossa infância. Então, tudo que eles falam, a gente entende como uma verdade quase que absoluta. Então ela acreditou verdadeiramente que ela era burra e cresceu e continuou se achando burra. Mas ela não falava mentalmente aqui, ela não era no consciente dela que ela era burra, mas tudo que acontecia em volta dela faziam ela se sentir burra, faziam ela se sentir incapaz. Dá para entender? Então, um outro exemplo de uma outra cliente minha. Uma vez, quando ela era criança, acho que eles foram viajar, tava todo mundo numa chácara, e ela viu alguém deitado, de costas. E ela achou que era o pai dela, então ela foi correndo e se jogou em cima, porque ela tinha esse tipo de brincadeira com o pai. E aí, quando a pessoa virou, ela viu que não era o pai dela, era outra pessoa. E as pessoas que estavam em volta começaram a rir disso. E essa cliente, antes da gente chegar nessa memória, o que ela veio trabalhar? A falta de expressão dela. Ela não conseguia se expressar direito, ela era muito tímida, ela tinha muita vergonha. E aí a gente, no atendimento, chegou nessa memória. O que aconteceu naquele momento? Ela
ela sentiu muita vergonha, muita vergonha. Então a criança dela, essa parte do inconsciente dela, começou a acreditar que se ela se expusesse dessa forma, que se ela fosse espontânea, se ela interagisse assim de forma muito natural com as pessoas, ela passaria vergonha. Seria ruim para ela, ela seria exposta, isso não seria bom. Então, a partir dali, ela começou a não conseguir interagir tranquilamente, facilmente com as pessoas. Faz sentido? Tá dando para entender? Então, as coisas que eu repito muito na minha infância, os traumas, né, de forte impacto emocional, acabam interferindo muito fortemente na minha vida. Outro exemplo muito legal que eu gosto muito de usar esse porque ele é bem recorrente. Quando eu sou criança, e aí eu vejo meu pai traindo a minha mãe, eu descubro que meu pai trai a minha mãe. Eu começo a acreditar no meu inconsciente que todos os homens vão trair. E aí, quando eu me torno uma adulta, eu me torno uma adulta extremamente insegura. Eu acho que o meu namorado sempre vai me trair, então eu sou muito ciumenta. Por quê? Porque a minha criança interior acredita nisso. Porque essa parte do meu inconsciente tem essa informação. Então, o contato com a sua criança interior nada mais é do que voltar para essas experiências e ressignificar. Ressignificar, concluir, dar um fim para essa experiência, porque essa experiência não teve um fim, ficou em aberto e ficou em aberto no impacto emocional. Então eu preciso voltar para essa criança e fazer ela entender que ela não é burra, que isso era só uma percepção do pai e que o pai não é o único que sabe a verdade do mundo. Eu preciso voltar para essa experiência que eu tive e dar a conclusão de que se eu me expor, eu não vou passar vergonha. E pode ser que eu passe vergonha, só que passar vergonha não é tão ruim assim, né? Eu que dei esse valor de que passar vergonha é algo muito, muito ruim. Eu preciso voltar para essa experiência e fazer a minha criança interior entender que nem todos os homens vão trair. Porque quando eu acredito nisso fortemente, o que acaba acontecendo? Muitas vezes eu acabo atraindo relacionamentos aonde eu sou traída para validar a minha própria crença, para validar o meu próprio entendimento. Então eu preciso acender essa luz desse quarto escuro, eu preciso voltar para isso, eu preciso concluir essas experiências, certo? Tá, Cíntia, mas como que eu posso fazer isso? De que forma? Existem muitas formas de se conectar com essa criança interior. Eu vou passar aqui algumas. A primeira, que eu acho que é a mais importante, eu acho que é a mais eficaz, é você encontrar um terapeuta com quem você se conecte e esse terapeuta te ajudar, porque aí você tem alguém que vai pegar na sua mão, vai te levar, vai fazer todo o processo junto com você, tá? Esse é um meio bem eficaz. Não posso, não quero neste momento me conectar com outra pessoa para contribuir, quero fazer sozinha. O que eu sempre falo para os meus clientes, você precisa ter esse contato com essa criança. Então você precisa fechar os seus olhos e ver essa criança como se fosse algo real. Você precisa olhar para ela, você precisa conversar com ela, você precisa brincar com ela, você precisa fazer as coisas que ela gosta, porque ela tá aí dentro de você, é uma parte sua, certo? Então, algumas coisas que você pode fazer. Você pode fazer a meditação da criança interior, tem várias no YouTube. Você pode procurar algumas e fazer. Você pode fechar os seus olhos, olhar para essa criança e conversar com ela. Isso é muito bom. Você pode comprar um brinquedo para essa criança, comprar um brinquedo que você sempre quis ter, mas não teve. Você pode brincar, brincar mesmo, brincar e trazer essa intenção de tô trazendo a minha criança interior. Você pode assistir coisas que você gostava quando você era criança. Você pode comer coisas que essa criança gostava. E aí o mais importante de tudo é que você feche os seus olhos e você veja essa criança. Você traga a intenção de que você está se conectando com essa criança verdadeiramente. O último ponto que eu queria trazer sobre a criança interior é o seguinte: quando eu tenho uma infância com muitos traumas, com muitos processos dolorosos, o que acontece? Como forma de autoproteção, eu bloqueio essas memórias. E quando eu bloqueio essas memórias, eu me afasto dessa minha parte, dessa minha criança. E a criança, o que ela representa? Ela representa a espontaneidade, ela representa a alegria, a diversão, a pureza, a leveza. Então, quando eu me distancio e me desconecto dessa parte minha, eu vou perdendo essas qualidades. Eu vou me afastando dessas qualidades. Então a vida vai se tornando pesada, a vida vai se tornando dura.
me torno uma pessoa pesada, sem alegria, muitas vezes, vou entrando em processos depressivos, vou entrando em processos de ansiedade muito forte, porque eu estou muito longe dessa minha parte que precisa ser revista, que precisa ser revisitada. Eu não posso simplesmente apagar isso, fingir que não existiu, tá tudo aqui dentro. Eu vou precisar de alguma forma voltar para isso e ressignificar, porque não tem como apagar, você viveu isso, certo? E uma hora isso começa a bater na porta. Então, é inquestionável a questão de que é muito importante eu me conectar com essa criança e revisitar isso. Porque se eu não fizer isso, uma hora isso vai me trazer essas questões da vida se tornar pesada, dura, eu não consigo mais ser alegre, eu não consigo mais ser espontânea, eu não consigo mais ser infantil até de uma forma, se a gente for ver, né? Alegre, contente, como uma criança é, que se surpreende com pouca coisa, que sente prazer com pouca coisa. Eu preciso estimular muito prazer para ter prazer. Então a gente precisa olhar com muita verdade, com muito amor para tudo isso, certo? Faz sentido para você tudo isso que eu trouxe nesse vídeo? Se fizer sentido, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal. E se quiser me seguir nas redes sociais também, você será muito bem-vinda. Gratidão!